Vamos aí para mais um papo de operação. Hoje, diretamente aqui em Curitiba, num nível bem diferente, com um cara aqui que eu conheço há alguns anos já, nosso amigo Guilherme Maciel, da Escava Peça. Tudo bem, Jobson? É um Seja prazer estar bem-vindo aqui a contigo. Escava Peças. Escava Peças, muito orgulhoso de trazendo você aqui dentro com a gente. E a gente veio aqui para que a gente bata um papo realmente sobre parte de máquina pesada, escavadeiras hidráulicas, tudo que a gente venha para somar aí para a galera poder consumir, a gente está aqui para ajudar. Mas não só você, mas todo o pessoal que está assistindo se sinta muito bem-vindo em vir ser recebido aqui pelo grupo da Escava Peças. Consumir um pouco desse DNA laranja, que tem pouco de tudo por aqui. Mas é isso, fico muito feliz de você ter vindo aqui para Curitiba e está sempre muito bem-vindo. É uma grande satisfação estar aqui hoje junto com o Guilherme, né? Ele já vinha me mostrando um pouco do manual da empresa dele e tudo mais aqui. E a gente vê aqui como é que uma empresa cresce de verdade, né? Que não é só com peça, não é só com máquina, e sim com gestão de pessoas, né, Guilherme? Exato, é. A Escava Peças, ela nasceu mesmo de uma dor, assim, sabe, Jobson? Eu sempre vim de empresas grandes e, por fim, multinacionais e sempre escutava aquela dor, assim, puxa, mas compro a máquina, a peça é cara, às vezes a concessionária não tem e às vezes a fábrica não tem. E isso começou até contigo algumas vezes, a gente Aconteceu, conversou e aconteceu. eu falei, não é possível. E a gente sempre estava nesse mercado de peças de máquinas pesadas e foi quando lá em 2019 começou um plano de nascer esse sonho que a gente trouxe a ser feito no Brasil. E lá em 2019 a gente planejou. E quando a gente chegou em 2020, dia 6/1, a gente abriu e eu estava numa viagem externa. Foi bem legal porque nessa viagem externa tava aquele primeiro barulhinho de surto de pandemia, Do Covid. do Covid. E aí, quando teve aquele primeiro surto de pandemia, eu falei, meu Deus, eu tava nos Estados Unidos. Eu falei assim, a gente foi o único que pegou o último voo vindo dos Estados Unidos e depois travou, bloco. Olha só. Isso foi em fevereiro, ali, março. E quando a gente voltou, a Scava, eu sempre falo que nasceu na pandemia, na onde Uhum. foi aquele muvuca total. E com certeza foi uma das épocas mais desafiadoras Nossa, de todos os tempos, de né? todos os O tempos. cara começando uma empresa, dá o lockdown, pandemia. Fecha as portas, como é que vai fazer? E aí aquela história, abre, não abre, põe a máscara, não põe, Uhum, exame, né? Tinha uhum. tudo aquilo. Mas eu trago para você, Jobson, que acho que foi Deus que colocou naquela data, naquele momento, para a gente ser provado da quaresma desse momento Sim. de provação mesmo, mas foi lá onde que a Escava Peças despontou. E a gente veio porque os clientes não pararam, não Uhum, podia uhum. parar, né? A gente, como é que vai parar uma obra? Eu te digo que dessa época da pandemia para a terraplanagem, no meu caso, foi uma das épocas que nós mais trabalhamos. Olha só. Porque como da minha empresa, a nossa grande maioria de serviço é parte de sítio, de embelezamento de sítio, de valorização de terreno lá, Que né? A bacana. gente trabalhava muito com isso. O pessoal saiu da cidade e foi para o sítio para pegar o lockdown. Cara, todo mundo queria fazer alguma coisa. Que legal. Então foi aonde, tá trabalhando, tá quebrando, precisa peça, Precisa de peça. né? É Exato. onde girou para todo mundo na nossa área, né? É, E e para você ver, né? Foi o primeiro, a população vai pro sítio, né? sim, Depois, sim, preciso fazer um tanque de peixe, uma piscina, né? isso. Uma estrada, uma abertura de alguma coisa nova. Uhum, E aí, você precisou, trabalhou. A máquina precisa da manutenção. com certeza. E aí a Escava-Pés nasceu nessa entrada. Então foi de fato, eu acho que onde foi todo mundo fala, cara, mas tu nasceu na pandemia? Eu falei, sim, nasci na pandemia e eu falo que é aí onde que a gente deu aquele boom assim mesmo. A gente começou, eu sempre falo, pequeno, a gente não era aqui, a gente está em Curitiba, a gente começou em Uhum. Araucária, numa região metropolitana aqui, dá uns 15, 20 km para dentro. E começou eu, mais um antigo sócio e mais um vendedor. E aí a gente vai, executa, trabalha. E hoje passou esse tempo, foi crescendo e lá em Araucária começou a ficar pequeno, tanto para o meu sócio que ele tinha um outro negócio, e Uhum. tanto para a Escava, que a Escava começou a crescer.
E aí a gente foi migrando, 2021 para 22, que a gente já veio para cá. Uhum. Então foi uma ascensão muito rápida e eu posso falar que a Escava Peças hoje, dentro desse 2020, hoje 2026, a gente não cresceu nenhum ano abaixo de 30%. E Deus vem glorificando e acho que vem crescendo esse propósito pra gente, sabe, Jobs? E qual que tu acha que foi o ponto principal desse crescimento rápido, assim, né? Eu acho não, eu tenho certeza que são as pessoas, Jobs. Porque é uma das mantras que a gente tem aqui dentro. Sozinho eu sou muito bom, Sim. sou bom, mas com todos que eu tenho aqui dentro, ninguém me para. Eu sou inabalável. Pode cair Uhum. um temporal lá fora, uma tempestade, mas aqui o teto está sólido. Porque a empresa não é feita por mim, a empresa é feita pelas pessoas que estão aqui. E quando a gente foi plantando, aí veio a primeira gestora, veio Poliana, que hoje é a diretora da empresa. E ela, eu sempre gosto de contar essa história, que hoje é a diretora da empresa, onde ela começou? Na recepção. Olha só. Ela era recepcionista da empresa, daí começou a gerar umas notinhas, e aí passou um tempo, começou a olhar um pouco pro financeiro, daí do financeiro quero ver um pouco do administrativo, daí foi pro RH e fez uma crescência. Então agora, dia 5/1, a gente fez um anúncio aqui para todo mundo Uhum. que ela era a primeira diretora da empresa da Escava Peças que a gente estava trazendo. E resumindo, o que a gente está falando aqui é o acreditar nas pessoas, mas o mais importante, acho que de tudo isso, Jobson, e é onde está o ponto, é eles acreditarem na gente. Uhum. E quando eles acreditam na gente, eles podem entender, porque a outra frase maravilhosa que eu tenho aqui, ninguém constrói nada em curto prazo. Nada. É sempre uma caminhada, até como a carreira da tua gerente, né? Exato. Então, como é importante a pessoa também se desenvolver e passar por cada fase, né? Para poder ter uma oportunidade boa também lá na frente, né? É o valor, né? É o Uhum. valor, porque imagina, eu sempre falo, pô, se sentar numa cadeira grande, tem o mesmo valor de você subir a escada, o step by step que a gente fala, de ter uma caminhada e você ter aquele valor, né, de você sentar, pô, foi pelo meu mérito que eu tô aqui, Pelo né? mérito, pelo Pelo trabalho, né? trabalho, exato. E inclusive tava tendo uma conversa ontem com uma pessoa e eu falei, e ela tava bem confusa, uma pessoa jovem, de 20 e poucos Uhum, anos, uhum, e ela, poxa, mas olha esse vídeo, você concorda? E eu escutei, eu li o vídeo e o vídeo era um vendedor de curso, falando assim, ah, não trabalha de CLT, não trabalha de CLT, vai fazer não sei o quê. E eu falei assim, eu não concordo em parte sobre isso. Eu não concordo nada em parte sobre isso, porque essa pessoa, ela vai lá, ela vai, é refém do seu negócio. O que ela sabe sobre o negócio? Nada. Ela vai aprendendo, ela vai caminhando. Mas qual é a chance de dar certo? Baixíssima. Porque, de novo, sozinha ela é fraca. uhum. Sozinha ela vai chegar até um patamar. Quando ela chegar nesse patamar, ela não consegue mais, porque ela tem um limite, todo mundo tem um limite. E aí é a ideia, né? Eu vou contratar uma pessoa. Mas qual é a tua habilidade para você contratar uma pessoa para aquela pessoa olhar para o Jobs e falar assim: esse cara é um espelho e eu quero ser igual a ele. Só que Entendi. muitas das empresas, elas não têm essa leitura. Uhum, uhum. Porque coloca uma pessoa que herdou, que deu certo, mas como é que aquela pessoa ela vai ser o espelho para os outros? Eu sempre trago aqui para dentro do todo do time e falo assim: quando você pensar em chegar perto de mim em qualquer coisa, eu vou sentir, eu vou estudar, 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 e você não vai me chegar em perto de mim. Mas é meu, porque eles me usam como o maior exemplo aqui dentro, Sim. como o maior espelho que vem se refletindo. A gente é humano, a gente erra, e a gente tá tudo certo aqui, a gente corrige rápido. Mas a minha função aqui dentro é espelhar Até por. Jesus, Deus, propósito, homem de família, pai, saúde. Então, se eu espelho isso, todo mundo vai falar assim, cara, eu quero ter um próximo junto com essa pessoa, eu quero andar com ele. E Uhum. não precisa ter aquela angústia de falar assim, pô, eu quero é, roubar o lugar dele, quero roubar o negócio com ele. Mas não é mais fácil andar junto com um grande do que tentar ser grande? Eu tenho essa visão aqui, eu trouxe para essa pessoa e ela entendeu, ela falou assim: Nossa, mas como é que eu faço isso? E eu falei: Você tem que tentar. E aí, só para te contextualizar, eu falei: Você já conhece a espinha do peixe? Daí, isso é uma metodologia de gestão japonesa.
E aí, o que que é a espinha do peixe? Ele é o rabo, a espinha dorsal e a cabeça. E o rabo é onde você tá. A espinha dorsal é onde você... Aqui, o que que eu preciso fazer? Onde eu tô? Ah, eu sou recepcionista. Tá, mas aonde você quer chegar? Que é a cabeça do peixe. Uhum. E a pessoa fala assim, não, eu quero ser recepcionista. Tá bom? Tá tudo certo? Existe uma vida e um ciclo para ser um Pode recepcionista ser, e tá faz perfeito. parte, né? E daqui a pouco vira uma recepcionista bilíngue, daqui a Uhum. pouco começa a fazer viagem externa, daqui a pouco começa a cuidar de uma agenda super muito importante, daqui a pouco ganha salários muito melhores do que uma diretoria, porque virou uma executiva daquilo. Pode. Pode. Uhum. Só que daí, quando ela tá aqui, Jobs, ela vai falar bem assim: Nossa, mas eu tô vendo agora aqui no digital, no celular, que o influencer tá rolando na tela aqui e tá ganhando mais do que eu. Eu falei: Tá bom, mas qual que é a chance disso perpetuar para dar certo ao longo prazo? Porque é muito fácil começar, mas e o chegar lá? Então, para contextualizar isso para você, tem que saber onde você tá. E qual é a camada do espinho de peixe e qual é a data que você determina a cada momento dessa espinha do peixe, até você chegar na cabeça de cá. E eu trago melhor para isso. Ninguém faz algo muito grande em menos de 10 anos. Eu Meu concordo Deus. contigo, com certeza. E a galera nova fala assim: Uhum. Guilherme, 10 anos, 21, vou ter 31. Eu falei: Eu tenho 34. Uhum. Tá tudo bem? Você vai ganhar de mim? Eu tenho 34. E aí as pessoas começam a abrir os horizontes da vertente da visão. É que com tanta informação hoje no digital, o pessoal vive muito de ilusão, né? E Muito. acha que acontece tudo, né? Porque na verdade no digital todo mundo só mostra o que é bonito. Os perrengues do dia a dia, né? As quebras e tudo mais, isso aí não aparece. Não parece. Então, cara, se tu se basear naquilo ali, que é o que a juventude está fazendo hoje, acaba não se desenvolvendo também para conseguir algo realmente melhor, né? Verdade. Aí se atrasando também, né, Guilherme? Perdendo Muito, muito tempo, né? muito tempo. E quando vai ver, aquela pessoa saiu do 21, tentou fazer isso, não deu certo. Tentou fazer aquilo, não deu certo. Tentou fazer isso, também não deu certo. E quando chegou no 31, não fez nada. Sim. Porque na verdade, vamos dizer, se é esse o meu pensamento. Tentou fazer isso, não deu certo. Corrige, tenta de novo, Corrige rápido. né? Exato, tenta de novo. Ah, mas não deu certo, corrige de novo? É muito Perfeito. mais fácil tu corrigir o que tu já está tentando do que tu tentar ficar tentando outras coisas, Ficar né? pulando a cerca. Que muitas vezes nem cabe para tua pessoa, né? Exato, exatamente. E aí eu tenho principalmente essa leitura porque elas travam, né? Uhum. Porque, não deu certo isso, eu não sirvo para isso. Não é para Isso, mim. isso. Nunca foi para mim. Meu Deus, mas agora, olha lá, você viu? O Jobson tá pagando 10 mil reais. Eu vou lá com o Jobson. Daqui a pouco passa 2, 3, 4, 5 meses com o Jobson e fala assim, não é isso. Mas o Guilherme agora tá pagando 11 mil reais. O Guilherme passa 1, 2, 3 e não dá certo. Porque fica pulando cerca por cerca. Mas quem constrói, o exemplo dessa que eu trouxe para você lá no início, olha onde tá. Uhum, Olha o uhum. esforço, né? Foram 6 anos para poder chegar nessa cadeira. E vou falar para você, não é onde que ela quer estar. É onde que ela quer estar, onde que ela está buscando. Ela quer fazer parte da empresa. A gente tem alguns programas de partnership, depois eu posso abrir aqui para você. Sim. Então, essa história, né? Mas quem acredita, Jobs, persevera e chega. E não para de buscar, né? Não para, não para. Ô Guilherme, o que te fez assim querer construir uma empresa que fosse além de só um negócio? Puta, que pergunta boa. Porque empresa, Jobs, é um CNPJ, Uma razão social. uma razão social. JJ, locações de serviço, escava peças, importação e exportação. Uhum. Tá, 90% das empresas são assim. Um nome e um CNPJ. Mas por trás do CNPJ tem o quê? Tem um dono, né? Dono. Tem uma cultura. Tem uma cultura. Tem Tem pessoas, muitas pessoas muitas pessoas. Tem um CPF. também. Vários, né? Vários. Uma empresa grande tem vários CPFs, Vários né? CPFs. E quando a gente traz um CPF, adianta ter um CNPJ forte com um CPF fraco? Não funciona. Ou seja, primeira coisa que você tem que arrumar é o quê? Um CPF forte. Não estou falando de score, nada disso. Estou falando de um Sim, CPF sim. forte de uma índole forte de Uhum. uma pessoa, né? De um propósito forte de cadência de uma pessoa. E quando a gente pensa sobre isso, você para de tratar como só uma empresa. E quando você tem um CPF forte, você vai trazendo
você vai buscando pessoas que também têm um CPF forte. E aí você vai, na entrevista você já começa a sentir, essa vai. Uhum. Não, essa não cola. E é uma das palavras que a gente traz e todo mundo que faz entrevista aqui dentro da Escava Peças só tem uma coisa que demite aqui dentro. Você sabe o que é? Não, mas eu quero saber. Cultura. 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 Só tem isso, porque a gente tem um organograma aqui bem distinto, Jobs. Deus. 100% das pessoas que estão aqui dentro da Escava Peças, todas são cristãs. Isso é um Todas. ponto importantíssimo, com certeza, né? Todas, porque a gente fala dele e isso aqui é dele. Uhum. Então, o primeiro cara que é o dono dessa empresa é Deus, é Jesus Cristo. Segundo ponto, quem é o segundo? É a cultura. A cultura é feita de pessoas, de somatórias de CPFs que a gente traz aqui para dentro que somam e constroem um grande CNPJ. E aí, terceiro, vem o CEO, vem diretoria, vem gerência e vem tudo. Mas, ou seja, não sou eu que demito, não é uma gestora, não é uma diretora. Primeiro, é Deus. Se não tem Sim. Deus, não vai ficar aqui, porque o Deus é muito forte, o Divino Espírito Santo queima nas pessoas aqui dentro, num bom sentido. E aí vem a cultura. A cultura a gente reafirma folha por folha com cada colaborador para que ele entenda. Faz junto com o seu princípio isso da sua vida? Com certeza. Vem do seu berço? É isso que o teu pai e tua mãe te ensinou? Ou você tá na época perdida de hoje em dia? Eu Que é gosto bem fácil, que é né? bem fácil, dos todes, dos cores coloridas e tá tudo bem, a gente acaba passando. Eu super respeito, a gente tem pessoas que têm outra sexualidade aqui dentro, mas Uhum. nada representam aqui dentro. Pelo contrário, são super pessoas normais, trabalhadoras ao extremo, e elas querem fazer o quê? Um propósito de vida de crescer. Não importa o outro detalhe dele. O importa é que ele é muito bom, que ele quer crescer. E a gente respeita, a gente é muito querido com essas pessoas aqui dentro em relação com a gente. E não tem essa dignificação, mas o que a gente não gosta é aquele frágil, né? O antifrágil. Pô, é o CPF fraco. E quando tu fala de CPF fraco, bem aí que é o ponto. Nada impede desse CPF se desenvolver também, né? Se ele Nada. tiver vontade. Porque tem pessoas que realmente, ao longo do tempo, evoluem muito, né? Muito, Assim muito. como tem umas que também não, né? Que faz parte. Puta, perfeita pergunta, Jobson. E o que eu trago aqui pra dentro do time é isso. A gente não vai achar 100% de CPF forte. Não vai. Mas a gente precisa enxergar duas coisas. E eu vou falar pra você que isso é uma das senhas que tá aqui na Escava Peças guardada na caixa laranja. Que eu já vou entrar em um detalhe desse pra você que todo mundo fala caixa preta do avião, já ouviu falar, Uhum, né? sim. Mas você sabia que a caixa preta do avião não é preta? É laranja? É laranja. E a caixa preta laranja do avião que a gente tem algumas senhas que a gente traz, e hoje eu vou trazer uma pra você. E que a gente olha para aquele colaborador? Fome e sede. Não precisa passar fome e não precisa ter sede, mas precisa ter fome e precisa ter sede Pelo menos de vencer na vida, né? de vencer na vida. Só essas duas coisas. Eu tenho vários cases aqui, vou te contar um bem rápido aqui. Eu tenho um menino que eu parava num posto, abastecer meu carro, Uhum. e esse menino, ele, quando eu via de longe que era eu que estava chegando, ele parava tudo que ele estava fazendo e ele ficava esperando, de braço cruzado assim. E quando eu encostava o carro, ele largava tudo que ele estava fazendo, arrumou algumas confusão no posto, e aí ele vinha e ele me atendia. E eu vou falar para você que foi uns 2, 3 meses assim. E toda vez, seu Guilherme, tá tudo bem? Como é que o senhor tá hoje? Não, eu tô bem, Vitor. Tá tudo bem? Não, legal. E como é que tá a família? Porque às vezes eu ia com meus filhos, Uhum. com os meus meninos. Ah, e a esposa? E eu olhei pra dentro e falei, cara, que isso, cara? Mas já é Menino, diferente, já já chama é atenção. diferente. 19 anos. Aham. 19 anos e com a roupa de frentista. Nada contra, pelo contrário, é um trabalho digno, Digníssimo, né? super digno, Digníssimo. mas um trabalho que depende de horário, tem pouca escala de jornada, trabalha muito e infelizmente não é que se ganha muito, ganha Uhum. pouco hoje em dia, Uhum. né? E eu comecei a olhar isso pra ele e fui falando, eu trouxe pra dentro do time, eu falei, eu tenho uma pessoa por aqui dentro. E eu provocando ele, falei, ei, o que que você acredita? Você é cristão? Fui pescando. Primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Você é cristão? Sim, seu Guilherme, sou cristão, vou com a minha mãe na igreja e cuido da minha irmã.
O menino com a camisa, por mais que tava assim, por da calça, bem arrumado. Legal. E o que que você quer da sua vida? Ah, seu Guilherme, eu quero vencer. Legal. Mas o que você está fazendo para vencer? E aí ele ficou meio confuso, meio assustado assim. Eu falei, parabéns, porque muita coisa. Porque muito moleque da tua idade tá sentado no sofá, rolando tela, vendo besteira, jogando joguinho, não progredindo com nada e você tá fazendo um trabalho digno, abastecendo os carros que a gente precisa utilizar, porque é um trabalho super digno. Com certeza. Só que eu tenho uma oportunidade para mudar a tua vida. Ele olhou para mim assim, não pode. Quem é que não quer ouvir isso, né? Nossa! E ele, mas o que é, seu Guilherme? Falei, me dá teu telefone. E no posto não podia pegar o telefone dele. Sim. Anota aí, eu vou ter que falar meio baixinho. E aí ele, É tipo contratar pedreiro hoje. tipo assim. Daí eu, tá bom. Não sou eu que vou te chamar, vai ser uma gestora. Não, tá bom, seu Guilherme. E passou 2 dias e eu falei pra gestora, eu falei, Isa, chama o menino que você vai gostar. Daí ela chegou, ela voltou, ela falou o seguinte, mas ele não tem experiência nenhuma. Ele nunca trabalhou com isso. Eu falei, mas o que que você enxergou nele? Fome e sede. Foi, então põe pra dentro. Hoje, tá sentado aqui, tá ali da camisa laranja, aquele moleque de camisa laranja. É um dos meninos hoje, que é o primeiro que chega na companhia. É um dos que mais performa. E eu falo que é um dos que tem um futuro mais promissor dentro da empresa. Porque ele só precisava do quê? Uma pessoa que olhasse pra ele o que ele estava fazendo certo. E quando tem uma pessoa assim que realmente quer crescer, né? Que leva essa sorte como ele teve, de ter uma pessoa que olha para ele, é só ele fazer o básico bem feito dele, que ele vai Nossa, crescer, né? Não precisa maravilhoso. fazer nenhum milagre, porque ninguém cresce fazendo milagre, Não cresce, né? não cresce. Tu cresceu fazendo milagre? A gente faz o básico. Ontem, Jobs, eu saí daqui, juro pra você, eu tive uma reunião pesada com o meu time de marketing ontem. E a gente saiu daqui, era 7h15. E eu trouxe pra eles um panorama só de leitura de marketing. E eu falei assim pra vocês, tá, qual o momento dessa conversa que vocês tiveram entre vocês? E sabe o que eu trouxe? Básico. Nada. De uau. Eu falo, às vezes a gente perde tanto tempo em pensando o que eu vou fazer diferente, o que que aquela pessoa está fazendo diferente, mas ela esquece o que que funciona para rodar e depois sim de rodar eu faço uau. E eu trouxe essa reunião e isso disruptivo foi neles ontem. Eu recebi todas as mensagens de todos os participantes ontem. Falou, muito obrigado, Guilherme. Porque você só mostrou pra gente uma visão de quem às vezes está dentro da caixa, não consegue olhar o que está dentro da caixa. E quem a gente que está de fora, a gente olha com olhos de águia. A gente está aqui para melhorar, não está para apontar dedo, você está errando. Não, pelo contrário, esquece disso. A gente está aqui, erramos, beleza, está perfeito. Recupera rápido, arruma rápido e não erra mais aquilo que a gente errou. Sim. E ontem eles saíram e eu falei assim, plano de ação hoje, 6 horas da manhã, eu mandei para todos eles. Plano de ação, brum. Vocês têm até as 18 horas para vocês me entregarem. E agora que eles estão, ó, correndo, 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 correndo. E eu não tenho dúvida que não chega a dar 6 horas, 5 horas está pronto o que eu pedi. Por quê? Eles entenderam que ontem o básico não estava sendo feito. E eu trouxe uma leitura do que é o básico. E agora eu falei, agora vai e faz. E agora o vai e faz, eu tiro a mão. E agora eu deixo que eles ponham a mão. Sim. E se eles errar, tá tudo bem. Eu vou lá e a minha Te função é ajuda a corrigir, né? Exato, tá tudo certo. E não precisa ser grosso, porque a maioria das empresas tem gente que é grosso, né? Que tem aquele ego, né? Fala assim, Uhum. não, quem manda aqui sou eu, quem não sei o quê, aquilo lá. Mas eu acho que isso já está bem ultrapassado Já, hoje, né? nossa, Quem age dessa maneira tá estagnado, tá né? estagnado. Ou voltando para trás, na verdade, ó. Ninguém quer ficar nessa empresa, Jobs. Uhum. Ninguém quer ficar. E aí eu sento, não é por nada, eu sento no meio deles. Acho que foi até sair um vídeo meu, ele tava sentado. Eu falei, agora o pau pegou, né? Porque agora eu sentei aqui com vocês, né? E Jobs, eu não fiz nada. Eu só sentei aqui com eles. Eu falei assim, agora vocês estão prontos, né? E para de dar migué que você tá ligando, quero ver tua ligação. E eu só fiz, mas foi 10, 15 minutinhos que eu fiz isso, que foi muito legal, até teve sair um vídeo. E aí eles falaram assim, agora, e até alguns repostaram, né? Hoje o bicho pegou. Até porque as pessoas também querem estar perto de ti, né? Se tu tá aqui isolado na tua sala como chefe, não tem contato com eles,
também acaba desmotivando, né? Se tu não tem contato direto, com uma conversa boa, até um momento de descontração, né? É verdade, é verdade. Hoje, até mudando de assunto um pouquinho, mas Jobson, eu falo que a minha função aqui dentro dessa cadeira de CEO dentro da Escava Peças, ela é muito mais de psicólogo, psicanalista e de entendedor Eu de entendo, eu mentes, entendo. Já entendi. entendedor de Aham. mentes, cura, porque eu falo pra você que eu tenho muita gente curada aqui dentro, gente que tinha vida perdida por vários vícios. Olha só. Desde vícios de bebida, vícios de pornografia, vícios de falta de propósito, e hoje são pessoas que estão sentadas aqui dentro e vou falar que são hoje as que mais lutam aqui dentro e mais brigam para que isso acontecer. E não tem problema, eu falei, quando você pensar em você recair, você senta aqui. E pode liberar quem quiser aqui na minha sala, porque eu vou te atender, porque minha porta nunca vai estar fechada. E ele senta aqui, Jobs, e fica. Vai, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Não estamos falando de serviço. Estamos falando da inteligência emocional, espiritual e física. E tu concordaria comigo se eu dissesse que isso é uma das funções da razão social? Amém. Total, Jobs. Total. E algumas pessoas me perguntam, tá, o que que tu faz? Pô, eu faço um monte de coisa. Mas a minha função principal é mexer e ajudar a curar essa geração que está extremamente doente. Não está doente, está extremamente doente. Primeiro, carência, falta de paternidade, de pai, falta de mãe, porque muitas das pessoas hoje fazem os filhos e não são eles que criam os filhos. Às vezes até estão presente de corpo, mas não de mente, né? Orientando Quantas vezes como você foi precisa. num restaurante e você viu crianças e os pais estão rolando tela e os filhos também? Não existe um diálogo, não existe nada. Quantas vezes? Deu várias, né? Hoje eu acho que é o mais comum, na verdade, né? O mais comum. É uma Uhum. vergonha isso. A gente tem dentro da minha casa, ninguém mexe no celular quando a gente está no ambiente de mesa, de janta, de café de manhã. Eu tomo café com meus filhos todo dia de manhã, 6 horas da manhã, os moleques acordam. E acordam antes que eu. E pra você ter ideia, um tá treinando, faz abdominal, faz barra. Até saiu um vídeo da minha esposa que atingiu 1 milhão de visualizações, um menino fazendo só abdominal e fazendo barra. Sabe quantos anos ele tem? 7. Já pensou? É Só pelo. incrível. É que, como diz, né? O exemplo arrasta, O né? exemplo Tu arrasta. pode falar tudo o que for, mas o que vai definir mesmo é o exemplo que tu vai dar, né? E ficou tão legal, Jobs, porque teve mais de 3 mil curtidas, mas quando se viu que era uma criança que faz diferente do que as outras estão fazendo hoje, só que é da old school, da nossa escola, né? Sim, Da sim, escola sim. antiga, e todo mundo fala, obrigado, Senhor, por estar voltando e tem ainda que o Brasil não está perdido. E a gente ficou muito feliz porque a maioria dos comentários foi esse. E bem na verdade, tá todo mundo querendo voltar, né? Todo mundo. Aí isso já tá visível também. Graças a Deus. Tanto que as coisas estão mudando, muito devagar ainda, mas a gente já percebe muita mudança para melhor, né? Muito, muito. Inclusive em termos de alimentação e tudo mais, né? Exatamente. E o antigo, bebida, né? Você pode falar Uhum, sobre bebida. uhum. Antigamente as festas eram os bebuns, né? Sim, Eram as viradas, era um tempo passando do passando. Hoje em dia, a geração nova, eles não querem isso. Eles estão preferindo se reunir em células para falar sobre Jesus Cristo, estão querendo se reunir em grupos menores para falar sobre coisas de meninas com meninas com meninas, meninos com com meninos. certeza. Puxa, mas eu tô tão feliz que isso está acontecendo, Jobs, Uhum. porque a gente estava muito triste, né, como pai, né? Você é pai, eu também Como sou. pai é preocupante. Tu Nossa, olhar para o mundo do jeito que está hoje aí e não ter uma perspectiva melhor, né? nossa. Não é fácil. Você que tem menina, né? Sim, É aquela história, quem vai ser o homem que vai, eu vou dar a mão da minha filha. Que sim, preocupação, né, Jobs? com certeza. Nossa, eu e a minha esposa tem com os meus filhos, né? Mãe, eu acho que é mais com o menino, O né? menino vai para o mundo, né? Vai pro mundo. Quem vai caminhar do lado deles, né? Quem vai andar com eles? E o ambiente, que é onde a gente traz muito, a gente fala que é o ambiência, né? É o ambiente mais Sim, que você está mas a presente, experiência, né? experiência. Essa ambiência que faz com que as pessoas comecem a andar com pessoas melhores. Eu tenho pessoas que trabalham, que moram na periferia e não tem problema, mas elas não andam com aquela cultura que tem de uso de drogas, de roubo, de ilícito. Com E eles certeza. são pessoas fora da curva, mas quando eles entram aqui, eles falam: Nossa, legal, eu tenho uma menina ali que ela vem muito bem arrumada, ela vem com um perfume muito bem cheiroso. E não precisa ser nada caro. Hoje em dia, as pessoas dignificam tudo muito caro, que o cara é bom. Não, tem muita coisa Tem aqui opção para todo mundo, para né? todo mundo.
e acessível, né, Uhum. para todo mundo. Uhum. E quando a gente volta para isso, começa a mudar o ambiente. Daqui a pouco o que usava regata começa a usar camisa. Sim. O que usava calção longo aqui embaixo começa a usar uma calça, né? O tênis daqueles plataformona de XXL de antigamente começa a virar um tênis mais elegante, porque o ambiente molda E aí, quando a pessoa começa a se apresentar dessa maneira, as coisas também, as oportunidades melhores também surgem, né? tudo. Eu acho que está faltando o pessoal entender um pouco mais sobre isso, buscar um pouco mais sobre isso também, né? Muito, Jobs, muito, porque é aquilo que vai mudar a vida da pessoa. Porque, imagina lá, eu trago muito essa concepção. Você tem um grupo de 5 amigos, 4 bebe. Qual é a tendência de você beber? É o seu quinto? É o quinto. Se você tem um amigo de 4 drogados, você é o quê? Tendência é ser o quinto. O quinto. Você está num grupo de 4 prósperos, Vai prosperar vai junto. prosperar. O ambiente é o que molda, seja quem for. Pode ser até um CPF fraco, mas a maioria da tendência é ele fazer o quê? Ele querer sair daquele CPF. Ele querer sair daquele momento porque ele vai falar assim, isso não me pertence, não é pra mim. Mas se ele entende diferente, não, isso aqui é pra mim. Eu quero estar com essas pessoas, eu quero falar com essas pessoas que falam de Jesus, eu quero falar com essas pessoas que falam de prosperidade, eu quero falar com essas pessoas que falam de família, eu quero falar com essas pessoas que falam de filhos. E ela começa a olhar para aquilo, e eu tenho certeza que pessoas boas, de bons costumes, vão receber ela da melhor forma possível. Não é? Quantas Sim, pessoas você tem assim? com certeza. Até porque num certo lugar que nós fomos, a gente ouviu bem destacado que homem só é presa fácil, né? É, isso é verdade. Então ninguém caminha sozinho, né? Ninguém caminha Quem sozinho. caminha sozinho, Família ajuda a família. família ajuda a família, ninguém fica para trás. Ninguém fica para Não trás. é O verdade? Legendários não trouxe isso, né? A gente somos dois, Saúl amor, unidade e e honra, honra. E a gente tem, e a gente honra isso. com E eu vou certeza. falar que aqui dentro da companhia, no mínimo mais 4, 5 vidas já foram subir a montanha e mudaram, e estão mudando essa família. Mas todo mundo pensa, né? O Legendários vai mudar a vida da pessoa. Não, ela, ela muda a Ela sua vida. muda sozinha. Porque o monte, o pico, não é lá. É aqui embaixo É a na segunda-feira. segunda-feira. É a segunda-feira, porque quando você chega da segunda-feira, a vida é real. Lá tá só você e Deus. Com E certeza. família, né, Jobs? Uhum. Mas a nossa função é trazer esse homem, essa juventude de hoje em dia para uma vertente de hombridade, né, Jobs? Eu vejo que hoje a nossa função é encaminhar esse pessoal. Como a gente já foi agraciado com essa oportunidade, nada custa passar para frente. Assim como aconteceu lá na minha empresa, também já tem 5, 6 legendários lá. Olha que lindo, Então se torna gostoso de trabalhar com o pessoal, que legal, porque eles acabam tendo a mesma visão, que tanto legal. espiritual, emocional, como prosperidade também, né? Tudo, família, né? Quantos homens que a gente vê, né? Lá a gente estava naquele ambiente, quantos homens que a gente viu tudo isso, né? Sobre vício, né? Sobre falta de propósito, falta de Deus, né? Quantas Uhum. pessoas conheceram Jesus lá na montanha, né? E isso é o que a gente precisa trazer, principalmente para essa juventude, mas não só a juventude, porque tem gente da nossa faixa etária que também está muito perdida. Até demais, né? Muito. Muito mais. Porque sabe o que elas carregam? Herança, que não é dela. Que ela vem do quê? Do vô, do Da tataravô, família toda, né? do pai, e aí vem uma somatória de uma carga que não é baixa E não é para ela e carregar, não é para ela carregar, que ela vai carrega para carregando. a vida. Ela pensa assim. Tem uma frase que eu gosto de trazer muito. Você é igualzinho teu pai, mas Uhum. você pode fazer a única exclusiva chance de fazer diferente dele. Com certeza. Ô Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta então. Quando tu começou a tua empresa, né? Não, eu planejei e eu quis começar a empresa com esse formato realmente, vamos dizer assim, diferente, posso dizer diferente? Bem diferente. Qual que foi o maior desafio de fazer isso acontecer? Porque quando a gente começa uma coisa, né, já precisa ser uma coisa que está na nossa cabeça, né? Isso. E aí eu adoro falar que a gente transparece para um papel. A Uhum. gente começa num bloco de notas, no Notes, enfim, alguma coisa. A gente traz para um papel e a gente começa a idealizar aquilo. Só que isso é a parte um, né? É a 2. Primeiro pensamos, segundo é o 2, é o plano. A gente Uhum. planejou.
E aí a gente vem pro. Eu tô falando um pouco de PDCA. Uhum, uhum. Aí a gente vem pro do, que é o executar. E aí do executar a gente vai pro jogo. E aí depois do executar tem o check, o C. Vamos fazer o check do que eu pensei, do que eu planejei, do que eu executei, do que eu estou checando. E o maior desafio é que quando a gente entra no jogo, a gente às vezes esquece de fazer esse giro do PDCA. De ler o que você pensou, de ver se está certo o teu planejamento, se você executou, e o pior de todos, de você checar. 90% das empresas elas não checam o que elas planejam, o que elas pensam. Porque elas só vão e faz, Executa e não executa. E deu o que deu. talvez lá nesse início da escava-peça, acho que foi um dos maiores desafios sobre isso e principalmente trazer um público que a gente tem pesado, 95% masculino, Uhum. e a gente tentar mostrar que o mercado ele cabe todo mundo. Por exemplo, hoje a minha top 1 e 2 de vendas performance na escava-peça são duas mulheres. Mulheres. Como? Fez uma quebra no mercado, Jobs. E aí os caras olhavam pra mim, cara, tu colocou uma mulher pra vender peça, me ligavam. Como é que pode colocar uma mulher pra vender peça? Mas o que ela vai entender de peça? E aí eles olhavam aquilo Mas e nada impede também, né? nada, Desde que ela se desenvolva e vai estudar sobre aquilo ali, nada. O lugar da mulher é onde que ela quer. é, E aí quando o cara entendeu isso, Jobs, eles me perguntaram, mas o que você tá fazendo, cara? Porque aqui na escava-peça a gente treina, Jobs, a gente treina, 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 treina. Porque quando a gente tá lá na guerra, quando a gente bota o fuzil nas costas, a gente já fez o treino pesado e aí é fácil meter um tiro na cabeça, num bom sentido, de quando a gente tem que fazer aquilo. E é isso onde que ninguém entendia. E o mercado era dos mais velhos, das pessoas que tinham aquela carteira de X anos, 20, 10, 15, 30 que anos, já estavam se defendendo, né? que já estavam na reativa, aquela cadeira quente, mais quente, que tá com a bunda muito tempo sentado no mesmo lugar sem mexer dela. E quem muito se defende depois não sabe atirar, né? Não sabe tirar. E aí não defende, o mercado mudou. Não, mas é porque chegou a escava-peças, é porque chegou o louco do Guilherme, é porque chegou isso. Não, é porque a bunda tá muito quente. A bunda por muitos anos É ficou que a muito cadeira tá muito quente. confortável, né? Tá muito confortável, tá no ar-condicionado, tá no espaço legal. Mas e quando tem alguém que pensa fora e começa daí, a gente trouxe uma mulher e ela foi treinada, Jobs. Ela treinou, ela treinou, ela treinou, ela treinou. No mínimo, só que dentro da escava-peças ela fez 4 vezes o mesmo treinamento. 4 vezes o mesmo treinamento. E hoje, se você fala com ela, você que é um cara super inteligente de máquina, você vai se sentir desconfortável. Porque ela manja muito. Porque ela entende muito sobre o que ela está falando. E aí quando você vai falar sobre junta de cabeçote, e ela vai perguntar, tá bom, Jobson, junta do cabeçote, de quantos pics ou knock? 1, 2 ou 3? Aí vai chegar o Jobson, opa, o que é isso aí, fulana, que você está falando? Não, eu quero junta do cabeçote. Não, junta do cabeçote não é assim que você só quer esse produto. Junta do cabeçote tem a 1, a 2 e a 3. Mas eu vou te ajudar. Vai lá no teu motor em determinada região e tira uma foto, que daí eu te ajudo a te diagnosticar qual é a peça. Olha a mentalidade da Ah, mulherada. tem um bocado de vendedor que não sabe disso Que não hoje, tá? sabe, Mais um bocado. não sabe. Eu vou falar que são os caras mais experientes, os mais estrelinhas, os caras que são os Estrelinha. bonzão. Estrelinha, falasse a palavra. E o mais engraçado, que aqui dentro, Jobs, galera do ramo não consegue ficar. Sabe por quê? Quem não sabe, não quer mudar. Não quer mudar porque a cadeirinha lá onde ele trabalhou era sempre foi quentinha. Ao invés de ligar, tem que esperar a ligação. Ah, ao invés de ligar, fica assim. Ah, ninguém tá me ligando, saiu até um vídeo viral esses dias na internet. Quando o patrão não tá, o cara tava com a perna pra cima, deitado. Daqui a pouco ele viu que tinha uma câmera. Oh, avisa, cutuca o amigo e vai ali, acontece. Quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, cara, é pura realidade de empresas antigas.
Aham. Porque a frase mais antiga, né? Onde o dono está, o gado não engorda, né? Das Quem guarda o fazendas. boi é o dono É o olho o olho do do dono, dono. né? Mas não é isso mais acontece. Hoje em Uhum. dia a empresa é feita das pessoas por uma cultura forte que faz a empresa acontecer. Porque imagine assim, né, Jobs? Imagina a gente como ele pensando sobre isso. Eu fiquei imaginando isso. O que vem na cabeça de uma pessoa dessa que na tua frente é uma e nas tuas costas põe o pé em cima da mesa e fica jogando joguinho? Ele tá mentindo pra ele mesmo, né? Exato. Ele não tá me enganando. Ele não tá enganando você. Ele tá fazendo o quê? Um puta falta de propósito de vida. Tá enganando ele, tá enganando a família dele, os filhos, Os a filhos. esposa. Que coisa absurda isso. E quando a gente trouxe, que eu trouxe essa mentalidade de pensar que é o principal, né? O senso do dono. Aí todo mundo fala, ah, mas eu não sou dono. Tá bom, mas como é que você quer ser alguém na vida sendo que você não tem um espírito da pessoa que tá ali sendo o teu maior exemplo? Não tem como. Não fecha a conta. Não bate. Não fecha a conta. Então a ideia que a gente traz aqui dentro é esse desenvolvimento das pessoas para que elas entendam. Por exemplo, quer ver uma sacada muito legal que eu trago para meus vendedores e você vai dar risada de mim? Eu falo que todos eles aqui dentro, eles têm uma coisa em comum, os vendedores, sabe o que é? Não. Que eles são meus sócios. Com certeza, concordo. 100% meus sócios. Concordo. Sabe por quê? Eles não gastam um dinheiro para vir aqui. Eles não precisam ter uma aplicação de custo de estoque que está parado aqui. Eles não precisam ter uniforme. Eles não precisam ter energia elétrica, eles não precisam ter internet, eles não precisam ter cadeira, eles não precisam ter mesa, eles não precisam ter um notebook, eles não precisam de nada. Mas eles precisam fazer o quê? Precisam ter um atendimento para fazer. O que eles pegam? Uma peça, a peça custou e eles vendem por 1,50. Desses 50 centavos que está aqui dessa peça, 0,15 é deles? 0,30 em alguns casos, 0,20. Ou seja, é uma leitura totalmente diferente do que as pessoas têm sobre vendas. Com O certeza. vendedor aqui é meu sócio. Com certeza. E eu vou falar, não é vendedor porque o cara vende. Não. O vendedor é o financeiro, o vendedor é a logística, o vendedor é a recepção, o vendedor é a compras, é o comércio exterior, é o cara que está fazendo a garantia. A empresa, quando vira uma cultura de vendas, entender que eles são os meus sócios, que eles estão com aqui dando o que é o bem, um dos bens mais preciosos da vida deles, que é o tempo da vida deles que eles têm aqui, e eles trazer o quê? Sem custo nenhum. Ainda tem um fixo que eles ganham, que é um valor sobre X, sobre o trabalho que eles executam, e ainda eles mordem um pouco da margem do produto. Ou seja, se na mentalidade de um vendedor ele não tiver Não consegui essa entender cabeça, essa estrutura, né? o cara não é vendedor. Não. O cara não é vendedor. E outra, se ele não tiver toda essa estrutura por trás dele, ele também não é vendedor. Não é vendedor. Como é que ele vai trabalhar? Não tem como. E eu vou te dar um baita exemplo. Você tem a mesma coisa dentro da sua empresa. Teus operadores. Sim. Teus operadores eles ganham sobre o quê? Sobre serviço, sobre produção. E não ganham? Ganha, Não é teu sócio? com certeza. Se Qual não tiver custo? serviço, como é que eu vou pagar eles? Não fecha a conta. Não bate? Não bate a conta. Só que é todo mundo que tem esse pensamento? Não. Não é. Não é. A maioria só quer ver o mês passar, né? Só quer ver 6 horas, hora de ir embora. 7h59 e 59 segundos, eu tô indo sentar na cadeira. Ou, a maioria chega atrasado. 5 minutos 5 atrasado. minutos atrasado. Maioria traz atestado. E aí eu pergunto pra você, será que o propósito tá alinhado? Aí normalmente esse é o cara que reclama do governo, que o governo tá roubando. Exato. Mas se ele mesmo rouba 5 minutos da empresa todo dia, como é que ele vai criticar o governo, o presidente ou sei lá quem? Não né? tem como. E o pior, Jobs, ele não tá roubando de ninguém, tá roubando, sabe de quem? Dele. Dele? Dele, porque é o tempo da vida dele. É. E o outro que tá fazendo certinho, tá se destacando e crescendo. E ele tá sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Ou daqui a pouco nem ali mais tá, né?
Você deve lembrar, eu acredito que você, senão eu te indico a assistir. Tem um filme que lançaram que o cara tem um baita cronômetro na vida aqui, né? Não sei Sim, se você já viu. sim, E ele sim. fica em verde. Imagina se todo mundo tivesse um cronômetro na tua vida. Cara, tu vai morrer em Tantos dias. tantos dias. Será que as pessoas iam fazer isso que elas estão fazendo agora? Eu acho que ia ser bem diferente. Ia ser diferente. Mas eu vou falar. Todo mundo tem um cronômetro. Bem, Todo concordo mundo tem um contigo. cronômetro. Só que todo mundo não entendeu que tem um cronômetro que está apitando aqui, porque quando na hora lá de apertar um botão e você ser desligado aqui, você subir aonde é a vida eterna, porque a vida eterna não é aqui, a gente só tá de passagem. De Quando a gente passagem. subir para a vida eterna lá em cima, essa pessoa entender, mas enquanto ela não aproveitar e ela não entender que ela tem um time na vida dela, que o cronômetro da vida dela tá acontecendo e ela tá jogando fora e tá mentindo para ela mesma, não vai prosperar. E tá correndo rápido, né? Cada vez mais rápido, na verdade, né? A gente tá em 10 de abril. É. 10 de abril é hoje. A gente acabou de virar ano. Eu falei com os meus filhos hoje na sala. Ele falou, pai, eu tava lembrando dos foguetes lá, dos fogos de Ano Novo. E ele falou, pai, daí depois a gente teve o Carnaval, e depois agora a gente teve a Páscoa. Já passou a Páscoa e hoje já é dia 10. E aí, pai, que vai ter o próximo? Ah, o próximo é Tiradentes. E depois o próximo vai ter Dia das Mães, Dia das Mulheres. E daqui a pouco só vai ficar uma coisa na nossa vida, só as histórias que a gente vive. É verdade. E com todo esse papo sobre cultura e tudo aqui que tu me ensinou, que foi um grande aprendizado, né? Na tua opinião, por que que tu acha que as empresas de terraplanagem, que são, né, os teus clientes, por que que tu acha que a grande maioria não cresce dessa maneira? Eu acho que, Jobson, eu acho que é aquele. Como tem uma frase aqui, né? Só os incomodados permanecem. Eu acho que daí virou um pouco. Eu acho que entrou numa zona de conforto. Aquilo tá bom, aquilo foi o que o pai fez, fez um pouquinho mais. Aquilo foi que veio do vô, aquilo que veio de um tio. E ela só soube fazer o quê? Dar andamento a uma vida que não é dela. Uma vida que ela herdou. A maioria é herdada, na verdade. Herdada. Uhum. E eu trago aqui, né? Eu não vim de uma família rica. Meus pais foram no funcionalismo público. Meu pai e minha mãe trabalharam no governo do estado e na prefeitura de Curitiba. E, e eles foram a vida inteira assim, tá tudo bem, eu respeito, maravilhoso, eu amo eles. Meu pai, no ano passado, acabou falecendo, foi uma super perda na minha vida, mas a minha mãe, a vida inteira, foram por 35 anos colaboradores da prefeitura e do município do estado. E eles trouxeram um propósito pro governo. Minha mãe é assistente social, ela cuidou de muitas pessoas. Se sai com a minha mãe na rua, parece uma vereadora. Todo mundo conhece ela de tanto que ela ajudou, mas com o propósito de ajudar os outros, né? Sim, sim. E o que mais pega isso na vida da gente é um incômodo. Porque eu sei que eu sou igual ao meu pai e minha mãe, mas eu não quero fazer igual a eles. É a vontade de ser diferente, Dá né? vontade de fazer diferente. E aí os Uhum. incomodados permanecem. E eu acho que Sim. voltando nessa ela da terraplanagem, eu acho que virou tudo cômodo. E aí começa aquilo que você trouxe, as reclamações. A culpa não é minha, a culpa é do cara que não tem serviço, a culpa é do governo, a culpa é de que tem muito concorrente, a culpa é de que choveu, a culpa é que não, tem muito sol hoje, não vamos trabalhar, tá muito sol. Sempre vai ter alguma Sempre culpa. tem uma desculpa, né? Mas será que se a gente puxa aquela rédea e fala assim, e a gente traga aqui dentro, e é uma das coisas que a gente fala: para de murmurar, para de reclamar e executa o que você tem que fazer. E a partir disso vai parar de ter tudo isso que a gente acabou de falar dessas 5 vertentes, que é mais fácil você terceirizar a culpa, que o problema é dos outros, mas se você puxa a culpa para você, Tu tem Jobs, que se trabalhar, né? Tu tem que se mexer, né? é a hora de arrumar o jogo. Ou Uhum. seja, a indicação que eu trago para essas pessoas de terraplanagem, e eu falo, é um ramo maravilhoso, eu adoro as empresas de terraplanagem, porque elas são o movimento do Brasil, elas constroem o Brasil, Sim. elas constroem pontes, elas constroem rodovias, elas constroem tanque de peixe, porque eu venho do alimento, elas constroem as estradas, elas constroem toda a infra do Brasil. E onde quando acontece a primeira crise, onde é maior atingido, é na infra, porque para Uhum. primeiro a infra. Só que o Brasil, nossa, é muito poderoso, glória a Deus, e que nunca vai parar. Só que às vezes a terceirização da culpa, eu acho que é onde impede esse que elas travam, sabe, Jobs? Então, minha indicação que eu trago para falando de empresa, né? Tem que se incomodar onde você tá. Tem que analisar o que você tá fazendo.
Será que, de novo, a gente volta lá no PDCA, né? Do que eu planejei, que eu pensei, do que eu escrevi, do que eu executei e do que eu chequei está acontecendo? E a maioria da galera não faz isso. Só vai, flow, só na vazão. Só vai na vazão. E aí começam as reclamações. De tudo isso que eu falei. Governo, sol, chuva, temporal, máquina que está consumindo combustível. Ah, daí agora o combustível O está diesel caro. subiu. O dia subiu. Ah, mas não vamos ganhar mais dinheiro. Ah, para, cara. O Não diesel é. subiu, a vida vai continuar. Já aconteceu isso outras vezes, Já né? aconteceu. Vão ter que trabalhar, talvez passem um períodozinho um pouquinho mais difícil, se adapte e continue bola para frente, né? Perfeito, perfeito. Mas isso é o quê? É um incômodo de você Uhum. não terceirizar a culpa para o governo, não terceirizar isso. Porque eu tenho certeza que você, eu e muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje nunca pegaram R$ 1 do governo. Não, com certeza não. Nunca dependeram do governo. Ou seja, se não dependeram do governo, você está esperando o quê do governo? É verdade? É verdade, é simples assim, né? Não tem. Eu nunca ganhei R$ 1 do governo. E só me tomou dinheiro até hoje. É verdade, só tira, né? Só me tira. Ô Guilherme, e crescimento. Vamos falar um pouquinho de crescimento então. O que que sustenta aí um crescimento de verdade na empresa, assim, um crescimento sólido? A gente teve uma guinada agora em janeiro, Jobs, que é a gente tem a nossa cultura, ela tem um grande nome que a gente fala que é o DNA laranja. O DNA laranja, ele tinha tudo um pouco do que isso a gente escreveu aqui nesse manual de cultura, mas principal, ele nos trouxe até aqui. E aí eu tenho gratidão pelo que nos trouxe até aqui, Que funcionou. que funcionou. Nos trouxe até aqui com X valores de faturamento, X pessoas trabalhando, X unidades. Tá, daí eu falo, ótimo, mas o que nos trouxe até aqui vai ser o que vai nos elevar até onde eu quero chegar? Não. Não é. Tá na hora de replanejar. Tá na hora de nascer o 2.0. E aí, em janeiro, a gente fez um evento de cultura e eu falei assim. Na verdade, não começou esse ano, começou lá em 26/12, quando a galera tava comemorando, tomando uma cervejinha. 26/12 eu tava reunido com o meu diretoria, com a minha gerência aqui, às 7 da manhã, e a gente ficou o dia inteiro, das 7 às 20 horas, planejando o que era o DNA Laranja 2.0. E a gente trouxe linha por linha, tirou o que tinha na cabeça, escreveu. Como que faz para executar? Executamos. Dia 16/1 a gente chamou toda a companhia, 58 pessoas, a gente trouxe num evento diferente, a gente levou no Uhum. shopping mais luxuoso aqui de Curitiba, que se chama Pátio Batel, e a gente pegou um espaço lá onde a galera se sentiu confortável, onde um lugar que elas nunca participaram. E aí, naquele momento, a gente ficou um dia inteiro falando sobre gratidão, porque o DNA laranja nos trouxe até aqui, Sim. mas eles entenderam o que faz a gente crescer aonde a empresa quer. É um 2.0. E aí a gente trouxe resultados, metas, performance, pessoas, quem entra e quem fica. E a gente trouxe lá. E aí tem uma coisinha da caixa laranja que eu não posso abrir, mas eu posso trazer que a gente tem com todo mundo aqui uma coisa em comum só. Porque a Escava Peças no ano 2026 ela tem duas coisas. Ela está em guerra, extremamente em guerra, e a gente tem uma palavra. E essa palavra é a palavra da colheita. Eu tô abrindo, eu não ia abrir isso, mas eu tô abrindo. É a palavra da colheita. Porque Deus falou comigo lá na virada de ano, Guilherme, esse vai ser seu ano da colheita, porque você plantou muito por 6 anos, e não só você, todo esse time, e esse ano é o ano da colheita. E quem planta, colhe, com certeza. E quem planta e cuida, colhe muito mais, Olha, né? muito mais. E isso as pessoas cada dia e cada dia mais a gente vem lembrando elas. E a gente chegou lá no mês de junho e eu falei assim, se a gente chegar nisso daqui, sabe o que vai acontecer com vocês em junho? Junho, vocês vão ganhar um 14º salário. E aí o pessoal se empolga, né? E aí a Jobs. coisa fica bonita, né? Mas é aquilo que a gente conversou antes da gente começar aqui, né? É quando a gente fala pro filho, filho, você jogou aquele papel no chão, vai ser suficiente falar uma vez? Não. E aí a gente vem mantendo um ritmo de conversas, lembranças. E aí, tu quer ganhar ou não? Você falou pra mim que no dia 16/1 você queria.
que te fez fazer talvez que tu não queira agora? Uhum. O que que O que mudou que na sua opinião, né? muda? E na maioria das empresas, Jobs, é o que mais acontece, é aquilo. Vai, tá aqui, é isso aqui, faz um evento, um mega evento, e as pessoas vão lá e pum. Só E que aí só vai rever isso lá no dia final ali, né? o que que adianta? O que que adianta você analisar, tentar ressuscitar um defunto quando ele está deitado no caixão? Verdade, essa foi boa. Não adianta. Antes até dá pra dar um choquezinho, mas lá já não dá mais, Não né? dá mais. Não tem o que fazer. Ou seja, se a gente faz o diagnóstico de que essa pessoa, opa, essa pessoa tá ficando doente, essa pessoa não tá batendo meta, essa pessoa não tá performando, essa pessoa tá cheia de vieses. E quando a gente vai analisando vem cá, senta aqui, vamos lá, vamos analisar. A gente tá aqui para jogar, a gente tá aqui para somar. E a gente vai fazendo uma cultura dessa de feedbacks. E aqui a gente tem muito forte isso, uma cultura de feedbacks dentro da empresa. Eu não tenho dúvida quando o juiz apita lá, acabou o jogo. Ah, aí tu vai ver sino, tu vai ver foguete, tu vai ver as redes sociais da Scava. É bombando, é foguete pra tudo colorido e todo mundo fala, nossa, mas Scava Pass bate meta todo mês? Bate. Bate mês, meta todo mês. E vou falar, e não é fácil as metas da Scava Pass. Mas por quê? Propósito. Porque tem um trabalho bem feito também, né? Trabalho bem Propósito, trabalho, visão, né? Feedback. Cuidado, né? Feedback. Cuidado. Então, Jobs, a alavancagem do crescimento é a inteligência do empresário olhar assim, ótimo, gratidão por tudo isso que Deus colocou aqui na minha vida, que nos fez chegar até aqui. Tá bom, qual que é o próximo? O que é o próximo pra gente crescer? E como que a gente busca o próximo? Se você não estuda, se você não faz networking, se você não conversa, se você não se prosta em treinamentos, se você não se tem na humildade de calçar o chinelo da humildade de você atingir, que é o que eu mais gosto, sabe qual é? A cadeira? Pedir ajuda, né? Conversar, foi o que tu falou, buscar informação, né? Eu acho que é o Exato. principal, né? Não tem segredo, na verdade, Não né, tem Guilherme? segredo. Sabe qual é a cadeira mais gostosa que eu gosto de sentar, Jobs? A de aluno. Juro, juro, a de aluno. Que é onde eu pego o meu caderno, Jobs, e falo pra você, se tem isso aqui de folha pra mim, no mínimo vai faltar. Porque se eu tirei o meu tempo pra mim aprender, eu não vou ficar rolando minha tela. E até porque para tu ensinar, tu precisa aprender, né? Tu precisa aprender. Então, a sacada maior é, o que vai te elevar para o crescimento maior? É você sentar em mesas aonde você não é mais o inteligente número um. Com É certeza. aquela mesa que você vai sentar e vai ser aquela mesa que vai te desconfortar. Naquela que tu senta e já fica incomodado, né? Você Pá, fica que o incomodado. cara chega a pensar, né? O que que eu tô fazendo O que aqui, que eu né? tô fazendo aqui? Mas tá ali, o segredo tá ali. Isso não é pra mim. Isso aqui, essas pessoas, não, eu não sou assim, meu Deus do céu. Daqui a pouco você vai olhar e vai falar assim, é o cara que tá ali que faz o negócio acontecer, é o cara que chegou a um outro nível. E é assim, ó, Uhum, um estalo do cara muda a tua vida. com certeza. Às Então, vezes uma frase, né? uma frase. Fica pensando, puxa, realmente eu não tinha visto isso ainda, né? Exato, que todo mundo fala, a frase que o pessoal coloca, pressão é um privilégio. Se eu falo isso para a geração de hoje, eles vão falar assim, eu não gosto de trabalhar com pressão. Ai, mas a pressão é muito dolorosa. A pressão eu fico travado. Ainda bem que tu já é psicólogo, né? Que daí tu resolve todas essas Você já questões arruma? aí. Só que se o cara entende, cara, se você tá num ambiente sobre pressão, que aquela pressão vai te elevar a ser quem você não é, e você vai sair do teu ponto A da sua vida e você vai chegar no teu ponto B, que é onde aquela pessoa tá te falando pra você, vamos, resultado, performance, disponibilidade, perseverança, e aquela pessoa entende aquilo, Jobs, aí ela vai falar assim, a pressão sim é um privilégio. Mas até para ela entender isso, ela tem que ter buscado um Oh, sim. bocado de conhecimento, né? Nossa Senhora. É verdade. A gente consegue entender hoje porque a gente vive sob pressão o tempo todo, né? Qualquer dono de empresa hoje está vivendo sob pressão, Todo momento. né? Não é brincadeira para ninguém, né? Então a gente aprendeu a conviver com isso e aguentar isso. Aguentar isso. E agora a gente tem que também se desenvolver para poder passar para o pessoal aprender isso e conseguir chegar nesse ponto também, né? Exato. E eu falo pra você, Jobson, não é feio a gente ser humilde. Não é feio a gente sentar na cadeira de aluno e pegar uma caneta. Não precisa mais que uma caneta. Ai, mas as condições de vida são diferentes. Gente, o conhecimento tá pra todo mundo. Tem pra todo lugar. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Google.
Tem no ChatGPT. A IA está revolucionando o mundo, só que o mundo não está caindo nessa mesma velocidade. Aham. E eu vou falar para você, muito em breve, o mercado de máquinas pesadas e peças vai ser uma revolução, que a Escava-Peça vai ser o pioneiro em entrar inteligência artificial no mercado. Porque a gente já está trabalhando há um ano em planejamento, execução, ao pouquinho, vai, testa, recheca, arruma. Para daqui a pouco a gente vai lançar para o mercado e vai virar tendência. E Olha você só. vai ver. Você pode esperar nos próximos capítulos, você está assistindo a gente, vocês vão ver e aí vai Vão vir. estar prometendo coisa grande aí, tá vindo coisa grande. Tá vindo coisa grande. Então, quem não acompanha o movimento não cresce, Gelson. Então, o crescimento é gratidão por tudo que você fez e chegou aqui. Maravilhoso, eu adoro o meu recomeço, eu adoro lembrar como foi 2019 para 2020. E eu tenho muita gratidão por ter chegado aqui em 2026 e a gente falar, tá bom, mas 2019 o que eu fiz lá não serve nem metade do que eu tô fazendo hoje aqui. Nada, né? Quase nada. Nada. E o que mais se vê, Jobs, hoje no mercado, e é uma das coisas que o nosso marketing que fica doente de bravo, é que tudo que a gente lança, não dá 2, 3 dias, todo mundo tá copiando. Tá copiando. É engraçado. Uhum, Virou trend, eu acho que é a palavra do momento aqui. sim. Chegar na linguagem dos mais jovens, aí virou aura. Virou a Escava-Peça, virou aura. Mas o legal é que não é tu que é a cópia, né? Exato. E aí eles ficam Aí é que tá bravos. valendo. Vou te dar um exemplo. Pô, eu fiz uma tatuagem de uma escavadeira aqui, eu já vi 2, 3 empresas já colocando. E eu falei, pô, mas será que querem copiar minha tatuagem agora? Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Mas será que talvez querem copiar a cor laranja? Começou a surgir um Legal que monte. se eles copiar a tua, eles vão fazer divulgação pra ti, né? Exato. Tá bom demais? Tá maravilhoso. E aí começa a vir essa tendência, daqui a pouco a gente começa com o Instagram, hoje a Escava-Peça é o maior player do mercado de peças de máquinas pesadas. A gente tem um benchmark que a gente vê como o maior player do mercado sobre investimentos e sobre público. E não é nada comprado, é todo mundo, um dia por um, follow, follow, follow. E a gente faz um trabalho para que esse cara que tá lá no interior, que talvez não tá aqui na nossa frente agora aqui, né, Jobs? Ele vai ter que descobrir o que tu tens Vai aqui, né? descobrir, e aí ele vai ver o Guilherme, que é um cara, pô, um cara bacana, um cara legal, é um cara visionário, um cara maluco que não para de sempre querer estudar e executar o que tá fazendo, mas ele vai buscar o quê? A informação que tá ali para ele, que ele vai estar lá 300, 400 quilômetros longe de mim e vai dar certo. E principalmente, né? Ele vê que tu é um cara acessível e que tu é um cara trabalhador, que tu tá aqui, tu desenvolveu tudo isso trabalhando, né? Trabalhando. E ele vai entender que ele também tem que trabalhar dessa maneira na empresa dele para ele poder desenvolver algo parecido, né? Diferente, exato. Diferente. Mas eu fico muito feliz e eu recebo as mensagens cada vez mais, falar assim, pô, cara, eu te sigo nas redes sociais e você me traz uma coisa que eu nunca na minha vida eu pensei em falar. Nunca pensei nem do meu pai, nem do meu avô, você me trouxe uma leitura. E quando a gente trouxe isso, saiu um vídeo ontem no Instagram do meu pessoal, que é a quantidade de máquinas vendidas em 2025. Uhum. Que a Associação Brasileira de Máquinas lançou, só que quantas pessoas têm essa informação? Muito poucas. Muito pouco. Muito poucas. Mas daí a pessoa vai falar assim, mas por que para mim serve isso? Poxa, se Quem você... está no mercado sabe que já tem mais um concorrente do lado. Exato. Vou E te não dar se um prepara exemplo. pra ver. A máquina mais vendida do Brasil, tu sabe qual é? Hoje eu não sei. É a Retro. Sabe quantas unidades ela vende por ano? Não sei. 10.584 unidades por ano. Voltou ao patamar de 2024, onde atingiu o pico de 12 mil unidades. E a segunda, sabe qual é? E isso que, agora, eu vou já deixar tu responder. E isso que se fala muito na mini escavadeira hoje, né? Que todo mundo fala que vai substituir a retro. E não vai, porque a gente sabe que não vai, né? Em tempo de falta de mão de obra, a retro é o carrinho de mão do pedreiro, né? Claro. Então toda obra vai ter uma. E eu vou te contar uma coisa, uma curiosidade, Jobs, que ninguém sabe disso. Talvez você pode imaginar. Você sabia que a retroescavadeira, ela foi criada pro Brasil? Não sabia. Ela foi criada pro Brasil porque a retroescavadeira é o equipamento versátil, que ela atende o quê? Carregamento de pá carregadeira e ela atende escavação de uma escavadeira. Ou seja, ela tem a vinda de um carregamento de material de construção, e ela também a parte de escavadeira de uma empresa de saneamento. Qualquer escavação, né? De qualquer escavação. E ainda o melhor de tudo isso, tem pneu. Desloca rápido, né? Desloca rápido. Desloca rápido. E quando a gente traz essa leitura, e aí o mundo foi trazendo a retroescavadeira, e hoje ela está pulverizada no mundo, nos Estados Unidos tem, Sim. na Angola tem, na África tem, na Ásia tem, mas a retroescavadeira foi um equipamento criado pro Brasil.
foi criado pro Brasil e poucas pessoas têm essa informação que ela foi criada no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar, pra te falar a verdade. É verdade? É? E entrando já no elo, né? E Uhum. vindo a Retro puxando as 10 mil unidades por ano vendidas no Brasil, a gente vem em segundo com a escavadeira. 8.800 unidades vendidas no Brasil. No chute, eu chutaria a escavadeira primeiro ainda. Que é o que a Não gente mais vê. sabendo. Que a Uhum. gente mais vê. Mas em volume, mas é isso que eu queria chegar nesse ponto. Essa leitura sempre foi muito desproporcional. A Retro sempre foi assim. Só que agora, cada vez mais está sendo assim, é equilibrado. Tá equilibrando. Tá equilibrando. Antes vendia mais escavadeira? Não, a Não? Retro sempre foi muito longe. Ah, tá, entendi. Sempre foi muito longe, mas Entendi. cada vez mais a escavadeira está Tá chegando perto. próximo. Somando Retro e escavadeira, o mercado consome 60%, 55% mais ou menos, do Brasil de construction. A gente está falando de Retro e escavadeira. Olha que informação. 60% do mercado é reto escavadeira. 60% somando Retro e escavadeira é o mercado. Uhum. E aí vem rolo compactador, e aí vem para carregadeira, e aí vem mini escavadeira, e aí vem caminhão fora de estrada. Só que, somando essas duas hoje no mercado, só que as pessoas elas não têm essa ciência, né? Uhum, E aí fala uhum. assim, pô, mas tá vendendo mais Retro. Será que eu compro uma Retro ou eu vou enxergar que a escavadeira vem sendo mais tendência do que a Retro? Porque a Retro ela vem reduzindo e a escavadeira vem subindo. Sim. E aí a pergunta que eu fiz para todo mundo: o que vocês estão achando para 2026? O que o mercado vai fazer? A Retro vai manter o patamar de 10 mil unidades e a escavadeira de 8 ou vai começar a ter esse contrabalanço a primeira vez na história? E aí a galera ficou meio receosa em responder ali, sabe? Mas é um mercado muito maravilhoso que eu gosto de trazer, porque... E como que a gente tem acesso a essa informação? Se você digitar no Google, é simples lá. Qual é a máquina com o mercado mais consumidor? Você vai ter informação. Inteligência artificial também, né? Inteligência artificial. Tem tudo na mão, né? E a gente começa a olhar sobre isso, mas o digital, Uhum, que é onde a uhum. gente está chegando aqui, ela é essa informação. Então a gente, eu, tanto quanto você, que somos pessoas que estamos movimentando esse mercado digital cada vez mais, e eu espero que cada vez mais pessoas qualificadas venham, porque tem um monte de gente falando Isso é muito besteira. importante, né? É muito importante alguém que traz realmente conteúdo que agregue, né? Exato. Que agregue conhecimento, que agregue informação, que tá saindo muita bobagem também, né, Muita cara? bobagem. Eu falo pra você, pô, você é um cara que você tem a sua empresa por um longo tempo. Pô, a Escava Peça, ela fecha esse ano, em 2026, 6 anos. Mas eu tenho lá atrás, mais no mínimo 10 anos de experiência em multinacionais de primeira Então nós estamos escalão. falando de 16, 17 anos de experiência no ramo. Experiência. E eu tô te falando que até eu tive uma pergunta, mas pô, mas tu começou com quantos anos trabalhando? Eu comecei com 15 para 16 anos trabalhando. E eu comecei fazendo uma coisa nada a ver. Mas não vamos entrar nesse âmbito, mas o que eu quero trazer para você é, será que é do nada que as coisas acontecem? Com certeza. Com certeza, Donato. Ou é lá daquilo que a gente está vendo, daí aquilo veio até aqui. E aqui sim a gente precisa levar uma flecha para a gente subir. De toda essa plantação, né? Exato. Mas daí as pessoas veem, pô, mas quem é esse cara aí? Esse cara, eles não sabem que é um engenheiro mecânico, que é um cara que tem uma MBA em gestão de projetos, é um cara que é coaching de vendas e coaching de pessoas, é um cara que tem cursos fora do Brasil, curso em Stanford, nos Estados Unidos, enfim, aonde vai trazer. Só que as pessoas, elas, às vezes, elas não sabem quem está aqui, né? Sim, E é sim. importante a gente falar, pô, mas não quer dizer sobre o curso quem você é, mas eu falo que muito mais importante é quem você é. Sim. Né, Jobs? Porque não adianta ter um currículo bonito E não executar, né? não executar. E ser um Zé Ruela. Ser um cara que vai ficar sendo uma caixa fechada de conhecimento que não multiplica. Não passa para ninguém, não ensina ninguém, não caminha com ninguém, Não né? caminha com ninguém. E essa é a leitura que a gente tem que ter de quanto mais a gente ensina, melhor o mundo fica, melhor o Brasil melhora, quanto mais a gente cresce e a gente pulveriza só que a gente aprendeu. E essa cultura do passar o conhecimento, ela é importantíssima em todas as áreas, né? Todas as áreas. Até por isso que eu acho que falta muito desenvolvimento de pessoa, porque realmente quem sabe não passa o conhecimento que tem. Fica de onda ali e tal, né? Vamos dizer assim, quer guardar para si aquilo, né? Quanto mais ensinar, mais gente vai ter para caminhar contigo, mais gente boa vai estar caminhando contigo, mais famílias vão ser abençoadas também com um homem que vai ter uma profissão melhor, que vai se desenvolver e tudo mais, né? Poxa, muito. Mas é aquela história, né? É o egocentrismo que a gente traz pra gente Isso. como ego, centralizo tudo em mim, para que ninguém passe de mim. Que hipocrisia.
Que hipocrisia. Quanto mais você ensina, mais os outros sabem, mais eles te ajudam e mais eles perguntam. E aí só que chega naquele viés, né? E é uma outra frase que a gente traz aqui, que eu adoro ela. Não existe pergunta burra. Existe burro que não pergunta. Não pergunta. É verdade. O O que que não pergunta não aprende, não né? aprende. E é o que mais tem. Não existe pergunta burra. Se a pessoa vem me falar que cor que é a escava, eu vou responder, é laranja. Mas às vezes ela não teve aquela virada em entender qual é a cor da escava. Mas ele podia ser burro e não perguntar. Podia. E não é E pergunta ficar com a burra. dúvida, né? Fica com a dúvida. Então, ou seja, é muito mais fácil você deixar de ser burro e começar a perguntar mais as coisas, né? E a gente começar a crescer junto, que esse é o propósito da vida. Mas isso eu vejo no meu próprio crescimento. Quando eu comecei a buscar outras pessoas e perguntar mais, foi onde eu consegui me desenvolver melhor também. É Mas verdade. é um processo também até tu conseguir isso, né? Enxergar isso bem, né? E, o- O e- desenvolvimento. mas isso que a gente quebrou, né, Jobson? Uhum. E a minha, e eu fico muito feliz que você é um cara que também fez isso, que eu torço por mais homens assim, que quebraram geração. Você é um homem que quebrou geração. Com certeza, Eu sou um homem que quebrei geração. com certeza. Quantos mais aí que estão olhando pra gente, hein, Jobson? Vamos provocar E a tá galera. faltando coragem, né? O que que vocês vão fazer pra vocês poder quebrar a geração que vocês vieram? É difícil. Tem que se mexer, né? Primeira coisa, entende? Você é igualzinho teu pai. Você é igualzinho tua mãe. Mas o que você vai fazer diferente deles? É a melhor sacada. E quando você vai fazer diferente deles? É deixar vícios, é deixar herança, é deixar tudo que você carrega de coisas ruins. Mas você guardar o quê? Coisas Boas. boas. Ensinamentos, né? Ensinamento, evolução. Berço. Pô, o meu pai foi um cara maravilhoso, um cara trabalhador, nunca atrasou, nunca faltou em 35 anos de prefeitura. Mas se ele teve vícios, ele também teve coisas boas para te ensinar. Claro, É só tu filtrar e usar o que é bom e mudar o que não é tão bom, né? exato. Mas a gente pega, e aí aquela pergunta, né, que é onde que é a trava das pessoas que não quebram a herança, sabe qual é? Será que é mais fácil a gente guardar uma coisa boa ou guardar uma coisa ruim de uma pessoa? Entendi. Essa nós não vamos responder, né? Não vamos, né? Vamos Não. guardar, né? Vamos guardar. Mas olha, a maioria das pessoas ela só guarda, Jobs, só o que é o Só, ruim do outro. só ruim. Mas se ela fez o bem pelo outro, ela não vai lembrar. Ela vai lembrar do que aquele cara fez o ruim. Mas de novo, lembra, né? A terceirização de culpa. Será que é ele que fez o ruim? Ou eu que tô guardando ruim, né? Ou será que eu que tô com a minha herança ruim que eu preciso quebrar? Uhum. Ô Guilherme, e pra gente finalizar, assim, qual que é o teu desejo e o que que tu pretende fazer daqui em diante? Legal, Jobs. A Escava Peças, nos próximos 6 anos, a nossa meta ela é bem audaciosa. Hoje a gente tem unidades, que a matriz é Curitiba, que é essa mega estrutura que você está vendo, que é um time batalhão de guerra, a gente fala que é o nosso grande headquarters, quer dizer, o nosso grande quartel-general é aqui dentro. A gente tem uma unidade estratégica em Joinville, que traz importações e a gente usa como centro de logística. Uhum. A gente tem uma terceira unidade que fica lá no estado do Pará, na cidade de Novo Progresso. É uma cidade que ela é sul do Pará. E a gente tem uma unidade em Minas Gerais, Betim, que é a região metropolitana de BH. Uhum. Dessas 4 unidades que a gente tem, a meta da Escava Peças é nascer com mais 6 unidades. Então hoje o plano de expansão da Escava Peças é breve, que eu falo, é 10 unidades, com um resultado muito bom, mas a sacada não é vender peça. A vender peça é a consequência de um bom atendimento, de um relacionamento, de uma amizade duradoura que a gente vai ter e de clientes com menos tempo de máquinas paradas na sua operação. E de desenvolvimento de pessoas também, e evolução De de pessoas. pessoas e Porque a minha famílias. meta de vida, glória a Deus, e eu falo que é a minha meta pessoal,
É se eu atinjo mais pessoas e mais pessoas sejam bens e mais pessoas conhecem Jesus, se mais pessoas falam de Jesus, a minha geração vai ver o que ele prometeu que ele vai fazer. Que ele vai voltar. E vem, né? E vem. Mas essa é a minha função. E todo mundo me pergunta, cara, você é o nosso mentor aqui dentro. Mas quem é teu mentor? Jobs. Qual deles, né? Qual deles? Mas eu vou falar para você. É único, exclusivo, um. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, impossível, eu não conheço. Você pode me ajudar. Em 2026 anos que a gente está passando. E cada dia, cada hora, cada minuto do nosso tempo, tem mais pessoas falando dele, Com certeza. orando por ele e trazendo ele para nossa vida. E quando todo mundo pensa, chegou o apocalipse, acabou o fim dos tempos, hipocrisia, esquece. Não, isso aí. É o nascer de um novo tempo. O apocalipse é o nascer do novo tempo Que já vem acontecendo e é bem perceptível. que já vem acontecendo, é o nascer do novo tempo onde todos nós conhecemos eles, falamos deles e adoramos eles, Jobs. Então a minha missão de vida, olha aí, chega até a me arrepiar. Chega Isso até é me... forte, hein? Isso é muito forte. É muito forte. Mas quando a gente traz isso, Jobs, olha, Divino Espírito Santo desce e queima. Eu falo assim, pode queimar porque eu tô aqui para isso. É a nossa missão de vida. Porque o trabalho é consequência da oração. Orar, oração é duas palavras juntas. Orar, só que só orar vai dar certo? Não. Agir, oração, ação. Ora, joelho no chão e age. Faz Tem que se acontecer. mexer. Tem que se mexer. É Tem que isso se aí. mexer. Então, de novo, muito arrepiado, porque toda vez que eu falo o nome dele, porque é muito poderoso e eu não quero nem ser. Eu sei que eu nunca vou conseguir ser ele, mas cada dia eu sei que cada dia eu tô mais perto dele. E quanto essa é a mais minha o cara- missão, Jobson, de transformar cada vez em você pegar um mentor de vida e você falar assim, o que Jesus fez? Jesus teve vez que ele meteu o pé nas mesas e você sabe sobre isso em tempo pascal que estavam fazendo comércio dentro da casa do pai dele. E só que teve Jesus que repreendeu e chamou por muitas vezes hipócritas os fariseus. Assistam The Chosen, convido vocês, é muito importante que vocês vão entender isso. E aí Jesus falava para os outros via parábolas, histórias, para falar para as pessoas melhorar. Toda parábola era um case de melhoria, Trazia um grande conhecimento, um né? grande conhecimento. Imagine se a gente começa a fazer isso. Com certeza. A Que é gente- o intuito Que é o disso nosso aqui, né? intuito, é a nossa vida. A nossa vida aqui, a gente só foi feita para isso. Porque a gente nasceu por ele, a gente venceu a maioria da guerra para entrar no óvulo da mãe e você foi o único que entrou lá. Com certeza. Foi o único que entrou e quando você entrou lá foi só porque ele deixou. Foi depois quando ele entrou lá, foi porque só sua mãe fecundou aquele óvulo e informou quem é você, foi porque ele deixou. E depois que você cresceu, foi depois que quando você nasceu, ele só porque você deixou. E ele só te mantém aqui e mantém eu aqui na frente, ajudando a maioria das pessoas, porque ele deixa todos os dias. É a nossa função, Jobs. Então a isso aí. escava-peças, ela é findada na pedra de Jesus Cristo e é findada num propósito de mudar a vida de todos os colaboradores e investidores do seu tempo que eles têm aqui dentro. E quando eles entendem isso, só que não é o intuito virar uma igreja, mas isso aqui é um intuito em virar aonde tem um, dois falando o nome dele, ele está dentro. Está escrito na Bíblia. Se eu e você estamos falando dele, ele está aqui, Jobs. Com certeza. E se a gente está falando daqui dentro dessa empresa, ele está aqui. Então, o nosso propósito é fazer com que cada uma mais dessas pessoas que estão aqui, ela está mais próximo dele. Então, se estão mais próximo dele e se estão vendo o que ele fez, vai ser só coisa boa. Podemos dizer que é um propósito de transformar vidas? Amém. Total. Sendo isso, não Amém. temos mais o que falar, né? Vocês querem a receita de sucesso? Tem receita milagrosa? Tá aí. O cara ensinou tudo. Ó, joelho no chão, não tem vergonha? Joelha e reza. Vamos fazer uma coisa que você nunca fez? Vamos rezar um Pai Nosso junto? Bom, Vamos lá. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Senhor esteja presente nas nossas palavras, nas nossas vidas, Jobson, para que a gente possa multiplicar e a gente possa trazer por Ele, via os nossos negócios, via as pessoas que a gente transforma, e que isso vire uma cadência de pessoas mudadas, transformadas em nome de Jesus, e a gente vai alcançar. Amém. Amém. Top, hein?